dia, queridos. Tudo bem com vocês? Eu sempre faço essa pergunta, mas eu sempre tenho a certeza absoluta de que tudo está bem. Até quando as coisas não estão bem, elas ficam, porque nós somos tão determinados, tão fortes, somos leões, guerreiros, que sempre mudamos e transformamos a nossa realidade, não é? E sempre para melhor. Mesmo diante de uma situação que não nos favorece, mas nós seres humanos temos uma determinação tamanha que transformamos até as coisas que não nos são tão boas em algo que é bom. Então, eu trouxe para início da nossa aula hoje uma frase de Luís de Camões, o poeta português, que depois vocês vão saber por que eu trouxe para a aula, tá bom? Mas eu quero que vocês prestem atenção a esse fragmento do poema. Mudam-se os tempos, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Luís de Camões. Pois é, estamos sempre nos transformando, mudando, não é? Sempre, e sempre para melhor. As coisas sempre tendem a mudar, meus amores, e o agente transformador dessa mudança sou eu, você, nós, os seres humanos, ok? Foquem na plaquinha aqui. Foquem na plaquinha, o que vocês estão vendo? Qual é a cor dessa plaquinha? Eu consigo até ouvir o coro. Preta, professora, preta, professora. Será que é totalmente preta mesmo essa plaquinha? Vou tentar aproximar ela aqui devagar. Devagar. E observem, mantenham o foco na plaquinha. Mantenham o foco. Observa. Mantenha o foco, vai. Ops. Mas não era totalmente preta, professora. Foca. Foca. Era totalmente preta. Ops. Mas já não é preta. Totalmente, pelo menos, não é? Foca. Ops. Tem um pontinho aqui. Foca no pontinho. Olha para ele. Olha para o pontinho. Observa o pontinho. Vê. Se você realmente se determinar, focar só no pontinho, vai chegar um momento de um foco extremo que você não vai mais nem perceber o entorno onde o pontinho está situado. E nem vai perceber que ele é todo preto. De tal modo que esse pontinho tomará todo o espaço. Perceberam? A professora, de uma forma muito humilde e simples, está dizendo para você que você é um gigante e que tem o poder de transformar tudo o que está à sua volta. Você é capaz, um guerreiro, um leão, uma leoa que corre atrás, que persegue a vitória, que traça um objetivo, uma meta e alcança, mesmo que haja pedras no caminho, mesmo que hajam obstáculos, você salta, você nada, você pula, você voa, mas você alcança o teu objetivo. Isso depende da tua determinação e do teu foco. Se você focar, você muda tudo e você esquece. Traduzindo para a nossa realidade, o problema pode ser gigantesco, mas as tuas metas e os teus objetivos, uma vez que você traça, e só você pode correr atrás. Você é o agente transformador da sua vida.
Você é que decide transformá-la, ela, em algo melhor. E é isso exatamente o que eu tenho certeza que vocês farão. O momento é adverso? Sim, é adverso. Mas nós fomos preparados, planejados, projetados para superar. O ser humano foi criado para superar os seus limites e alcançar os seus objetivos. Então, vocês irão transformar um momento adverso em um momento totalmente favorável, ok? Vocês são capazes, eu sei disso, vocês são os meus leões e minhas leoas, guerreiros, fortes, determinados. Eu tenho certeza disso, absoluta, tá ok? Mas não é porque eu vou ajudar, não, é porque vocês têm uma determinação, tem um gigante aí dentro de vocês, que quando ele acordar, nossa, preparem-se para o sucesso, para a vitória, tá lá esperando por vocês. E vocês irão chegar lá, ok? Bem, meus amados, a semana passada eu deixei uma atividade e falei para vocês que no início da nossa aula de hoje nós iríamos corrigi-la. Pois bem, é o que faremos agora. Abram o livro de vocês na página 42 e vamos dar início a essa correção. São 3 questões, não foi isso a atividade? Vamos corrigi-la. A primeira é da FUNESP de São Paulo. A peça A Fonte foi criada pelo francês Marcel Duchamp e apresentada em Nova York em 1917. A peça polêmica que fez com que os curadores do museu ficassem perplexos, né? Sem saber se aceitavam ou não aquilo, não é? Algo que até então não era percebido como arte, foi colocado lá, não é isso? Então vamos ver. A transformação de um urinol em obra de arte representou, entre outras coisas. Vamos lá? Vamos começar aqui pela letra E. Representou, entre outras coisas, o fim da verdadeira arte, do conceito de beleza e importância social da produção artística? Em absoluto. Não foi o fim. A arte não chegou ao fim por conta da introdução desse novo pensamento, desse novo movimento. Muito pelo contrário, agregou-se mais valor ainda à arte. A arte apenas sofreu uma transformação, uma mudança de visão. Não que aquela arte elaborada, rebuscada, clássica foi deixada de lado, nunca, em absoluto. Mas a arte é algo inerente ao ser humano. E se nós, seres humanos, sofremos transformações, e se nós somos seres culturais e produtores de cultura, é óbvio que também nós iremos exercer a arte também, que é inerente ao ser humano, também sofre essas transformações ao longo do tempo, dos períodos, do contexto aonde ela se insere. Então não foi o fim da verdadeira arte, não. Foi uma transformação, uma nova visão. Apresentou-se uma nova possibilidade de arte. A letra D. A vontade de expulsar os visitantes dos museus, associando a arte a situações constrangedoras? Não, muito pelo contrário. Sabemos que aquela arte, que é a fonte, ela foi sim, antes de qualquer coisa, ela foi algo que foi um provocador, não é? Aquela obra de arte que atrai a atenção do observador e não causa constrangimento. Pode até, porque nós somos seres, não é? Completamente diferentes uns dos outros, únicos. É claro que as sensações diante da obra não são as mesmas, não é? A professora Jusileide tem uma sensação e as demais pessoas têm outras sensações, cada um dentro respeitando as suas características, as suas individualidades e os seus gostos. Mas
Não era com a vontade de expulsar, não. Muito pelo contrário, era atrair, provocar, instigar, fazer com que as pessoas fossem buscar o que está acontecendo, não é? Tem algo novo no ar e diferente. Letra C, então não é nem a E e nem a D. Letra C, o esforço de tirar a arte dos espaços públicos e a insistência de que ela só podia existir na intimidade. Não, não. Aqui é uma proposta de levar a arte, ou seja, de aproximar a arte cada vez mais das grandes massas, cada vez mais dos grandes públicos. É essa a intenção, transformar, trazer a arte para mais próximo das pessoas simples, não é? Que não tinham acesso ao museu, então tornar aquilo mais próximo da realidade. A pessoa olha e se identifica, e aí ela se reconhece. Então a intenção era agregar. Então também não é a letra C. A letra B, a crítica, a vulgarização da arte e a ironia diante das vanguardas artísticas do final do século XIX? Não, meus amores. Além de ser século XX, não era essa. Era colocar em evidência questionamentos, não é? De uma nova visão da arte. Como seria? É uma projeção, era um vislumbre de como seria a arte, não é? O futuro da arte. É isso. Não era vulgarizar a arte, não. Era mostrar, não é? Era um questionamento. Olha, como tudo se transforma, sofre mutações, alterações, a arte também vai se transformar. Então, ali era uma porta de entrada para o futuro, era um questionamento, não é? Vai se mudar, o pensamento irá mudar e com ele irá mudar também a arte. O homem muda, a cultura em torno dele muda por conta dessas mudanças, uma influenciando a outra, direta e indiretamente, e a arte também, como é algo que está intimamente ligado ao homem, é inerente a nós seres humanos. Nós somos seres emocionais, sentimos, não é? Temos emoções, manifestamos essas emoções, então elas sofrem também. A arte também passa por essa mudança. A letra A, que a letra B também não é a correta. Agora vamos para a letra A. A alteração do sentido de um objeto do cotidiano e uma crítica a convenções artísticas então vigentes. A letra A, sem dúvida, eu tenho certeza que vocês acertaram. A letra A. É isso, era uma crítica, não é? Precisa ser tudo padronizado? Precisa ser tudo tão igual? Precisa ser tão caprichado? Será que tudo que está ao nosso entorno, dependendo do olhar e da intenção e do trato que o artista der para o objeto, será que ele não é capaz de tornar-se, sofrer uma transformação, uma alteração? Então foi isso. Era mudar com aquela linha de pensamento. Não, não precisa ser assim. Não precisa ser somente assim. Lembra lá da idade do período medieval? Lembra da produção artística da época, que era teocêntrica, que tinha toda uma intencionalidade, e a intencionalidade por trás das produções e das linguagens artísticas era levar o homem a cada vez mais se deixar conduzir pela religião. Ela sofre uma transformação. E aí vem um pensamento, não é? Onde o homem é colocado no centro, um renascimento. E aí este homem que é colocado no centro, este homem pensa, este homem se emociona, este homem sente. E aí tudo que ele sente, tudo que ele pensa, tudo que o emociona, ele também transforma nessa linguagem artística. Então, a arte, ela vai alterando, se transformando, se modificando à medida que nós, seres humanos, vamos também nos transformando, nos modificando, não é isso? Com o passar do tempo, ao longo de todo um período.
Segunda questão. Observe as imagens a seguir, ambas da década de 1970. Guardem essa informação. São ambas de 1970. A primeira obra chama-se Inserção em circuitos. A primeira obra chama-se Inserção em circuitos ideológicos. E a segunda, Quem matou Herzog? Olha só, inserção e quem matou Herzog. Vamos ver. Assinale a alternativa que contém as informações corretas com relação ao autor de ambos os trabalhos, assim como o contexto brasileiro do qual fizeram parte. Aqui já confirmando o que eu falei para vocês antes, que a arte, ela depende do contexto onde ela está ali inserida. Depende do contexto do artista no qual o artista está inserido. Olha a primeira questão, a letra A, primeira letra A. Hélio Oiticica, no contexto de pressão, fruto da crise da Bolsa de Valores de Nova York de 1920, que afetou o mundo, 1920, mas se ambas são da década de 1970, da década de 70, não. B. Arthur Barrio, no contexto do surgimento da Bossa Nova, importante momento cultural do país, também não, meus amores. José Leonilson, no contexto de celebração em virtude da industrialização recente no Brasil, em absoluto, que não tem nada a ver com este momento. Letra D, Valtércio Caldas, no contexto da popularização do carnaval, que implica em destaque internacional para o país, também não. 1970, não. Letra E, Cildo Meireles, no contexto de censura e medo derivados da repressão do regime militar? Ok. Para responder essa questão, você também tem que beber nas fontes históricas. Quando falamos em regime militar, falamos daquele período da história do Brasil em que as pessoas não podiam se expressar e precisavam absorver toda uma ideologia que era imposta à força, não é? Por meio do uso da força do exército que tomou o poder, que fechou o Congresso, estabeleceu AI-5, tudo isso. Então, quando se fala quem matou, não é? Herzog aqui, que é Vladimir Herzog, o jornalista que foi levado para depor no DOI-CODE, porque fizeram uns questionamentos para ele, para perguntar para ele se ele fazia parte do Partido Comunista, que era próprio daquela época, não é? Todo mundo que era contra aos militares eram comunistas. Se não eram, todo mundo era colocado ali dentro do mesmo cesto. Então ele foi chamado, foi convocado para prestar esclarecimentos, ele vai, presta os esclarecimentos e nunca mais ele retorna, não é? Foi uma grande confusão na época, todo mundo fez muito barulho, porque ele foi muito torturado, e depois ele aparece, não é? Dentro da cela que ele tinha cometido o suicídio, que ele se enforca. Por isso que aí ele faz aquela pergunta, né? Quem matou Herzog? E aí muito bem ele usa aí as cédulas de dinheiro, né? Isso para mostrar isso. O carimbo, porque o carimbo era uma marca registrada dos militares, porque eles censuravam tudo e tudo eles carimbavam censurando ou não. Então, meus amores, aqui sim, as duas, não é? E a inserção também em circuitos ideológicos, também de 1970, porque a ideologia, não é, aqui de que a Coca-Cola não é a melhor refrigerante, toma-se a Coca-Cola, todo mundo que é bem sucedido, que tem sucesso, não é? Toma uma Coca-Cola, passa-se toda uma ideologia, não é? De que a Coca-Cola, aquele produto industrializado, que representa muito bem, não é, esse movimento do capitalismo, aquela coisa do consumismo absurdo, não é? Passando também uma ideologia que vai deixar você ali apenas vendo aquilo, também é de Cildo Meireles. Então, letra E é a resposta correta da segunda questão. Vamos aqui para uma questão da Unicamp de São Paulo, olha só, que vai falar aqui
sobre a obra do pintor Delacroix, A Liberdade Guiando o Povo, de 1830, que vai falar aí da Revolução Francesa. Observem aí, faça uma leitura da imagem por 2 minutinhos. Faz uma leitura aí da imagem do livro de vocês. Vamos lá. Vou contar até 10. Foca no livro, foca na imagem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parou? Pronto. Observe a obra do pintor Delacroix, intitulada A Liberdade Guiando o Povo, de 1830, e assinale a alternativa correta. Letra A. Os sujeitos envolvidos na ação política representada na tela são homens do campo, com os seus instrumentos de ofício nas mãos. A Revolução Francesa se deu mesmo ali, naquela região ali, digamos assim, o centro vivo ali da França na época, não é? Não tem nada a ver com o movimento rural. Sim, completamente urbanizado, localizado ali no centro de Paris, naquelas localidades, na França. Então, não pode ser a letra A. Letra B. O quadro evoca temas da Revolução Francesa, como a bandeira tricolor, tem a bandeira tricolor, e a figura da liberdade, mas retrata um ato político assentado na teoria bolchevique. Nunca. A bolcheviques, mencheviques, tem a ver com a Revolução Russa, foram os primeiros partidos, não é, a implantar o comunismo no mundo, o pensamento comunista, o ideal do pensamento comunista, não é, tudo era dividido, repartido, o Estado tomava de conta de tudo. Não, isso aqui não tem nada a ver, não. É a teoria que tem a ver, a teoria bolchevique tem a ver com a Revolução Russa e não com a Revolução Francesa. Vamos para a letra D. No quadro, vamos logo para a letra C, para ver se vocês absorveram. Letra C. O quadro mostra tanto o ideário da Revolução Francesa, reavivado pelas lutas políticas de 1830 na França, quanto a posição política do pintor. Correto, meus amores? Aqui o ideário que era que o governo realmente fosse voltado para o povo, que a monarquia cedesse lugar, não é? Para um governo que fosse voltado para o povo, não é? Aí já é a monarquia dando espaço para a república. Então tinha todos esses ideários, sim, de liberdade de expressão, de um governo que realmente fosse voltado para o povo, não é? Deixasse de ser uma monarquia absolutista. Então, a letra correta é a C. Mas vamos ver aqui a letra D. No quadro, vê-se uma barricada do fronte militar da guerra entre nobres e servos durante a Revolução Francesa, sendo que a liberdade encarna os ideais aristocráticos. Não, aristocracia não. A aristocracia queria, sim, era que a monarquia prevalecesse, que se mantivesse tudo naquele status quo, do mesmo jeitinho como estava. O rei tendo plenos poderes. Era esse o ideal, um dos ideais da aristocracia da época. Correto, meus amores? Então, corrigindo aqui, primeira questão, letra A. Segunda questão, letra E. E a terceira questão, a letra C. Feito isso, dúvidas? Não tem, né? Mas se tiver, joga lá no e-mail. Vamos começar a usar o e-mail, tá bom? É porque estamos só nos ajustes finais e vamos começar a usar o e-mail. Como vocês sabem, a professora Jusileide tem uma dificuldade com toda essa tecnologia. Eu também estou aqui me superando, viu? Não sabia que era capaz de tanta coisa, estou me superando. E vou chegar lá, sim, porque eu nasci para brilhar e para vencer, então vai dar tudo certo.